Antes da abundância vem a reorganização da sua vida. Deus reorganiza muita coisa do lado de dentro. Antes da prosperidade chegar às suas mãos, sua vida precisa ser ajustada para comportar aquilo que você pediu em oração, em pensamento, em desejo e em silêncio. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa em uma ideia definida, mas poucas pessoas entendem que, antes de uma ideia definida gerar resultado, ela precisa encontrar uma mente preparada, um coração firme e uma vida que não esteja mais presa ao velho padrão. Porque a abundância não entra com força em uma vida desorganizada por dentro. Ela primeiro encontra espaço. Ela primeiro limpa excessos. Ela primeiro revela o que está fora de alinhamento. Ela primeiro mostra quem estava drenando sua energia, qual hábito estava atrasando seu crescimento, qual medo estava segurando sua decisão e qual ambiente já não combina mais com a pessoa que você está se tornando. Então, se sua vida parece estar passando por uma reorganização, preste atenção. Talvez você não esteja sendo punido, talvez você esteja sendo preparado. E antes de continuar, se essa mensagem tocar em alguma área da sua vida, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Deus está reorganizando minha vida para a abundância. Porque quando você declara isso com consciência, você para de olhar para a fase difícil como abandono e começa a enxergá-la como preparação. A primeira coisa que acontece antes da abundância é a quebra da falsa estabilidade. Muitas vezes, a pessoa passa anos vivendo uma vida aparentemente estável, mas por dentro sabe que não está crescendo. Ela acorda, trabalha, paga contas, enfrenta problemas, tenta manter tudo em pé, mas sente que existe algo preso. Ela até consegue sobreviver, mas não consegue expandir. Ela até cumpre obrigações, mas não sente liberdade. Ela até sorri para os outros, mas no fundo percebe que está vivendo abaixo do que Deus colocou como potencial dentro dela. Então vem a reorganização. E essa reorganização muitas vezes começa como incômodo. Você começa a se sentir desconfortável em lugares onde antes se encaixava. Conversas que antes pareciam normais começam a pesar. Certas amizades começam a parecer rasas. Certos hábitos começam a incomodar. A rotina que antes era suportável passa a parecer pequena demais para o seu espírito. Isso não é fraqueza. Isso pode ser sinal de crescimento. Napoleon Hill falava sobre o desejo ardente como uma força capaz de mover a mente humana em direção à realização. Mas o desejo verdadeiro não deixa a pessoa confortável na mediocridade. Quando um desejo legítimo desperta dentro de você, ele começa a pressionar tudo o que está desalinhado. Ele incomoda sua preguiça, ele desafia suas desculpas, ele confronta sua falta de decisão. Ele mostra que a vida que você aceitou talvez não seja a vida que você nasceu para construir. E Deus usa esse incômodo como ferramenta de direção, porque enquanto você está confortável demais, você não se move. Enquanto você acha que está tudo bem, você aceita migalhas emocionais, financeiras e espirituais. Enquanto você se adapta à escassez, você chama de destino aquilo que talvez seja apenas falta de decisão, falta de fé aplicada e falta de coragem para mudar. Mas quando a abundância começa a se aproximar, sua alma começa a rejeitar o pequeno. Não por arrogância, mas por alinhamento. Você começa a perceber que nasceu para resolver problemas maiores, servir melhor, prosperar com propósito, cuidar da sua família com dignidade, criar algo de valor e parar de viver apenas apagando incêndios. Essa é a primeira reorganização. Deus mexe no seu conforto para despertar sua grandeza. A segunda coisa que acontece antes da abundância é a revelação dos pesos invisíveis. Nem tudo que atrasa sua vida parece atraso. Às vezes parece amizade, às vezes parece costume, às vezes parece obrigação, às vezes parece normal.
Mas quando Deus começa a reorganizar sua vida, Ele ilumina o que antes você aceitava sem questionar. Você começa a perceber que algumas pessoas não torcem pela sua evolução. Elas só gostam de você quando você está no mesmo nível delas. Quando você começa a falar de mudança, elas ironizam. Quando você começa a falar de prosperidade, elas dizem que você está sonhando demais. Quando você começa a cuidar da sua mente, elas tentam te puxar de volta para reclamação, fofoca, medo e vitimismo. E aqui existe uma verdade forte: nem todo afastamento é perda. Alguns afastamentos são livramentos disfarçados. Antes da abundância, Deus muitas vezes permite que certas conexões se enfraqueçam, porque a próxima fase da sua vida exige energia limpa. Não é ódio, não é desprezo, não é se achar melhor, é maturidade espiritual. Existem pessoas que fizeram parte de uma fase, mas não têm estrutura para caminhar com você na próxima. E se você insistir em carregar todo mundo para o lugar onde Deus está te levando, você pode atrasar sua própria travessia. Napoleon Hill dizia que a mente precisa ser protegida de influências negativas, porque aquilo que domina sua mente tende a moldar seu destino, e isso é profundo. Se você vive cercado de pessoas que zombam da fé, do crescimento, da disciplina, da prosperidade e da mudança, uma parte de você terá que lutar diariamente para não absorver essa vibração. Por isso, antes da abundância, vem uma limpeza de influência. Você começa a selecionar melhor o que ouve, o que assiste, com quem conversa, que tipo de conselho aceita, que tipo de ambiente frequenta, que tipo de frase repete, que tipo de pensamento alimenta quando ninguém está vendo. Porque abundância não é apenas dinheiro entrando. Abundância é uma nova ordem interna, é uma mente mais clara, é uma fé mais estável, é uma postura mais firme, é uma identidade que não se vende mais para agradar quem não quer crescer. A terceira coisa que acontece é a reorganização dos seus desejos. Muita gente pede riqueza, mas ainda deseja a riqueza apenas como fuga. Fuga da dor, fuga da humilhação, fuga da pressão, fuga das contas, fuga de pessoas, fuga de si mesmo. Mas Deus não trabalha apenas para te dar alívio. Ele trabalha para formar maturidade. Então, antes da abundância, Ele purifica seus motivos. Você começa a se perguntar: por que eu quero prosperar? O que eu faria se tivesse mais recursos? Quem eu me tornaria? Eu usaria isso só para provar algo para alguém ou para cumprir um propósito maior? Eu quero dinheiro para alimentar ego ou para construir liberdade, servir melhor, proteger minha família e viver com dignidade? Essa pergunta muda tudo. Porque quando o dinheiro é apenas uma tentativa de compensar feridas, ele pode chegar e ir embora rápido. Mas quando o dinheiro encontra propósito, ele se transforma em ferramenta de construção. Ele vira proteção, ele vira expansão, ele vira contribuição, ele vira paz, ele vira possibilidade. Napoleon Hill ensinava que a riqueza duradoura nasce quando existe objetivo definido, decisão, persistência e cooperação com leis mentais e espirituais. Isso significa que você não atrai uma vida nova com uma identidade velha. Você não sustenta a abundância com a mesma mente que se acostumou a desperdiçar energia, fugir de responsabilidade e se sabotar diante das oportunidades. Por isso Deus reorganiza seus desejos. Ele tira o brilho de coisas que antes te seduziam. Ele faz você perder interesse por distrações vazias. Ele coloca um peso diferente no seu coração. De repente, você não quer apenas ganhar dinheiro. Você quer paz. Você quer direção. Você quer construir algo que tenha sentido.
Você quer parar de viver de impulso. Você quer ser fiel ao que diz que quer. E esse é um sinal poderoso. Quando seus desejos começam a amadurecer, sua abundância começa a encontrar terreno. A quarta coisa que acontece antes da abundância é a pressão sobre sua disciplina. Essa parte quase ninguém gosta de ouvir. Muitas vezes a pessoa pede uma virada financeira, mas Deus começa pedindo pontualidade, pede organização, pede constância, pede coragem para terminar o que começou. Pede responsabilidade com pequenas quantias. Pede honestidade com o próprio tempo. Pede parar de prometer e começar a cumprir. E a pessoa acha que Deus não respondeu, mas respondeu. Porque a abundância que você quer talvez dependa da disciplina que você evita. Você pede mais dinheiro, mas Deus mostra que precisa cuidar melhor do dinheiro que já passa pela sua mão. Você pede mais clientes, mas Deus mostra que precisa melhorar seu atendimento, sua entrega, sua comunicação, sua consistência. Você pede reconhecimento, mas Deus mostra que precisa parar de fazer tudo pela metade. Você pede portas maiores, mas Deus mostra que ainda precisa ser fiel nas portas pequenas. Isso não é castigo, é treinamento. Antes de ampliar sua vida, Deus fortalece sua estrutura. Porque bênção sem estrutura pode virar peso. Oportunidade sem preparo pode virar ansiedade. Crescimento sem ordem pode virar confusão. Dinheiro sem sabedoria pode virar desperdício. Visibilidade sem caráter pode virar queda. Então a reorganização lhe vem para criar base. E talvez seja por isso que você esteja sendo chamado a acordar diferente, pensar diferente, agir diferente, falar diferente, gastar diferente, escolher diferente. Não porque Deus quer te controlar, mas porque Ele está te preparando para não perder aquilo que você tanto pediu. No meio dessa mensagem, eu quero que você pense com sinceridade. Existe alguma área da sua vida que parece estar sendo reorganizada agora? Pode ser uma amizade, um hábito, uma rotina, uma decisão, uma forma de lidar com dinheiro, uma mentalidade antiga. Comenta: minha reorganização já começou. Porque às vezes, quando você reconhece o processo, a dor começa a virar direção. A quinta coisa que acontece é a mudança da sua identidade. Esse é o ponto mais importante. Antes da abundância aparecer, você começa a se enxergar de outra forma. Você deixa de se ver como alguém sempre atrasado, sempre quebrado, sempre esquecido, sempre azarado, sempre dependendo de milagres urgentes. Você começa a se ver como alguém em formação. Alguém sendo treinado, alguém que pode aprender, alguém que pode crescer, alguém que pode prosperar sem perder a alma, alguém que pode receber mais e continuar humilde, firme e consciente. Essa mudança interna é decisiva, porque a vida responde de maneira diferente quando você muda a imagem que tem de si mesmo. Não de forma mágica e vazia, mas de forma prática e espiritual. Quando você acredita que é incapaz, você age como incapaz. Quando acredita que nasceu apenas para sobreviver, você tolera sobrevivência. Quando acredita que dinheiro é sempre problema, você rejeita oportunidades. Quando acredita que prosperidade é para os outros, você se comporta como visitante diante da sua própria promessa. Mas quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Você começa a dizer não com mais firmeza, começa a estudar o que antes ignorava, começa a cuidar da mente, começa a observar oportunidades, começa a conversar com pessoas diferentes, começa a parar de gastar energia tentando convencer quem não quer entender, começa a construir silenciosamente. Napoleon Hill chamaria isso de transformação da mente subconsciente através de repetição, emoção e decisão. A fé, quando aplicada, não é apenas sentimento, é programação profunda, é alinhar pensamento, palavra e ação em uma direção. É repetir a verdade até que ela fique mais forte do que o medo. E a verdade é esta:
Talvez sua vida esteja sendo reorganizada porque a pessoa que você era não comporta a abundância que Deus está preparando. A sexta coisa que acontece antes da abundância é o fechamento de portas erradas. Essa parte dói, porque algumas portas parecem boas, mas não são certas. Algumas oportunidades parecem promissoras, mas desviariam você do propósito. Algumas relações parecem necessárias, mas drenam sua força. Alguns caminhos parecem rápidos, mas cobram um preço alto demais da sua paz. Então, Deus fecha. E quando Ele fecha, a primeira reação humana é achar que perdeu. Mas com o tempo, você percebe que foi protegido. Você queria aquela chance, mas ela teria te preso. Você queria aquela aprovação, mas ela teria alimentado sua dependência emocional. Você queria aquele negócio, mas ele teria consumido sua energia. Você queria aquela pessoa, mas ela não respeitava seu futuro. Você queria aquele resultado imediato, mas ainda não tinha estrutura para sustentar. A abundância verdadeira não é qualquer porta aberta. É a porta certa, no tempo certo, com a maturidade certa. E aqui existe uma chave. Quando Deus fecha uma porta errada, Ele não está diminuindo sua vida. Ele está corrigindo sua rota. Por isso, não transforme todo o fechamento em luto. Algumas portas fechadas são respostas. Algumas demoras são proteção. Alguns silêncios são livramentos. Algumas perdas são espaço sendo aberto. Antes da abundância, vem espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço espiritual, espaço na agenda, espaço na visão, espaço no coração. Porque se sua vida estiver cheia do que não serve mais, como o novo vai entrar? A sétima coisa que acontece é a prova da persistência. Quando tudo está se reorganizando, você será tentado a desistir. Porque o velho padrão ainda chama. O medo tenta voltar, a ansiedade tenta dominar. As pessoas perguntam se vale a pena. A falta de resultado imediato tenta convencer você de que nada está acontecendo. E nesse ponto, muita gente abandona a travessia exatamente antes da virada. Mas Napoleon Hill falava muito sobre persistência como uma das grandes diferenças entre quem apenas deseja e quem realmente conquista. O desejo fraco desiste quando encontra resistência. O desejo ardente se ajusta, aprende, ora, trabalha, melhora e continua. E Deus observa sua postura na transição. Não porque Ele precise descobrir quem você é, mas porque você precisa descobrir. Você precisa ver que consegue permanecer fiel mesmo quando ainda não vê tudo pronto. Você precisa provar para si mesmo que não depende apenas de empolgação. Você precisa amadurecer sua fé até o ponto em que ela não seja apenas uma reação a bons momentos, mas uma decisão diante de fases difíceis. Persistência é fé com pernas. É continuar fazendo o certo quando ninguém aplaude. É continuar plantando quando a colheita ainda não apareceu. É continuar se preparando quando a porta ainda não abriu. É continuar acreditando sem transformar a espera em reclamação. E talvez essa seja a reorganização mais profunda. Deus está te tirando da fé emocional e te levando para a fé madura. A oitava coisa que acontece antes da abundância é a clareza. Depois do incômodo, depois das perdas, depois dos afastamentos, depois da disciplina, algo começa a ficar claro. Você entende o que quer. Entende o que não quer mais, entende quem soma, entende quem suga, entende onde está desperdiçando tempo, entende qual medo precisa vencer, entende qual decisão está adiando, entende que prosperidade não é apenas receber mais, mas se tornar alguém capaz de criar, administrar e multiplicar. Essa clareza vale ouro, porque uma pessoa confusa desperdiça energia. Ela começa e para. Quer tudo e não escolhe nada. Muda de direção toda semana. Culpa os outros. Espera sinais externos, mas ignora as ordens internas. Porém, quando a clareza chega, a vida começa a ganhar eixo. Você para de negociar com o que te destrói.
Para de se explicar para quem não quer entender. Para de correr atrás de validação. Para de confundir movimento com progresso. Para de chamar distração de descanso. Para de chamar medo de prudência. E começa a agir. Com fé, mas com método. Com sonho, mas com rotina. Com oração, mas com decisão. Com esperança, mas com responsabilidade. Esse é o ponto onde a abundância começa a se aproximar de forma mais concreta. Porque agora você não está apenas pedindo, você está se tornando compatível. A nona coisa que acontece é a restauração da sua energia. Quando Deus reorganiza a sua vida, Ele não apenas remove coisas, Ele devolve força. Você começa a sentir vontade de tentar de novo, começa a recuperar ideias, começa a sentir que ainda existe futuro. Começa a perceber pequenas sincronicidades. Uma conversa aparece, uma oportunidade surge, uma inspiração vem, uma coragem silenciosa nasce. Você ainda não tem todas as respostas, mas já não se sente tão perdido quanto antes. Essa energia nova é um sinal. É como se Deus dissesse, agora você pode caminhar mais leve. E você percebe que muita coisa que parecia normal era peso. Certas conversas te deixavam cansado. Certas preocupações te consumiam. Certas comparações te adoeciam. Certos hábitos roubavam sua criatividade. Certas culpas te impediam de receber. Mas quando a reorganização avança, sua energia volta para o lugar certo. Você volta a criar, volta a planejar, volta a orar com mais presença, volta a acreditar com mais calma, volta a cuidar do que importa, volta a enxergar caminhos onde antes só via parede. E aqui está um segredo. Abundância segue energia organizada. Quando sua mente está dispersa, sua força se espalha. Quando sua fé está dividida, sua ação fica fraca. Quando sua vida está cheia de ruído, você não percebe a direção. Mas quando sua energia se reúne em torno de um propósito, você começa a emitir uma força diferente. Suas escolhas ficam mais fortes. Sua palavra fica mais firme. Sua presença muda. A 10ª coisa que acontece antes da abundância é a preparação para receber sem se perder. Porque Deus não quer apenas te entregar algo. Ele quer que você permaneça inteiro depois de receber. Muita gente acha que a abundância vai resolver tudo, mas dinheiro apenas amplia o que já existe. Se existe sabedoria, ele amplia possibilidades. Se existe descontrole, ele amplia confusão. Se existe propósito, ele amplia serviço. Se existe vazio, ele amplia busca por distrações. Por isso, antes de entregar mais, Deus trabalha o recipiente. Ele trabalha sua humildade, sua paciência, sua visão, sua capacidade de administrar, sua relação com o tempo, sua relação com pessoas, sua relação com o dinheiro, sua relação com a fé. A abundância que vem de Deus não deve te afastar dele, deve te aproximar. Não deve te transformar em alguém frio, deve te tornar mais responsável. Não deve te fazer desprezar os outros. Deve te dar mais condições de ajudar, construir, proteger e inspirar. E quando você entende isso, a prosperidade deixa de ser idolatria e vira missão. Você para de pedir riqueza apenas para provar que venceu. Você começa a pedir sabedoria para administrar o que virá, para não perder sua paz, para não abandonar seus valores, para não esquecer de onde saiu, para não se tornar refém do dinheiro que deveria servir ao seu propósito. Essa é a abundância madura, aquela que entra em uma vida reorganizada. Então, se hoje tudo parece estranho, respire. Se algumas coisas estão saindo do lugar, observe. Se certas portas fecharam, não conclua rápido demais que foi derrota. Se algumas pessoas se afastaram, talvez Deus esteja limpando o ambiente. Se sua mente está inquieta, talvez sua alma esteja ouvindo um chamado maior. Se você está sendo pressionado a mudar hábitos, talvez a próxima fase exija uma versão sua mais forte. Antes da abundância, vem a reorganização. Antes do novo ciclo, vem a limpeza.
Antes da porta certa, vem o fechamento da porta errada. Antes da colheita, vem a preparação da terra. Antes da prosperidade se manifestar, Deus reorganiza a pessoa que vai recebê-la. E talvez essa pessoa seja você. Não ignore esse processo. Não volte para o velho só porque o novo ainda não ficou confortável. Não confunda silêncio com abandono. Não confunda atraso com negação. Não confunda limpeza com perda. Não confunda disciplina com punição. Deus pode estar usando exatamente essa fase para alinhar sua vida com aquilo que você pediu. A partir de hoje, olhe para sua reorganização com outros olhos. Quando algo sair do lugar, pergunte: o que Deus está tentando me mostrar? Quando alguém se afastar, pergunte: essa presença combinava com o meu futuro? Quando uma porta fechar, pergunte: essa porta me aproximava ou me desviava do propósito? Quando vier o incômodo, pergunte: que parte de mim precisa crescer para a abundância chegar? Porque a virada financeira muitas vezes não começa com dinheiro entrando. Ela começa com consciência. Começa com uma decisão. Começa com uma limpeza. Começa com uma nova postura. Começa quando você para de lutar para manter uma versão antiga de vida que já não comporta a promessa que Deus colocou dentro de você. E se você sente que está vivendo essa fase, declare com fé: eu aceito a reorganização que prepara minha abundância. Porque quando Deus reorganiza, Ele não está destruindo sua história. Ele está colocando cada coisa no lugar certo para a próxima fase nascer. Curta esse vídeo se essa mensagem falou com você. Compartilhe com alguém que está atravessando uma fase difícil e precisa entender que talvez não seja o fim, mas a preparação. Comente: minha abundância está sendo preparada. E se inscreva no canal, porque aqui nós seguimos falando sobre fé, prosperidade, Napoleon Hill, mentalidade, sinais de Deus e a transformação que acontece antes da virada.